Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus queridos ouvintes. Vocês que assistem esta live, vocês que vão assistir. Mais uma sexta, né? Mais uma semana que se termina com a graça, com a bondade de Deus, com a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui no nome santo de Jesus. Essa live hoje não é ao vivo, mas estou gravando hoje à tarde, sexta-feira, né? Dia 24 de outubro. E o tema que ainda queima no meu coração é a cura divina. E tenho certeza que Deus estará trazendo cura para o seu corpo, para o seu organismo, para você, para a sua família, para alguém que você conhece que necessita de uma cura, de uma libertação. Seja cura física, seja cura na alma, seja uma libertação. Jesus traz cura. Amém? Eu creio, nós cremos. Gostaria de orar por você ainda. Pai, no nome santo de Jesus, eu entro em sua presença para te agradecer por mais esta oportunidade de me dirigir a esses muitos irmãos, amigos, conhecidos, pessoas novas, para tratar da Tua Santa Palavra, para receber aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Eu os abençoo em nome de Jesus. E com esse tema que ainda queima no meu coração, a cura divina, porque o Senhor cura ainda hoje. O Senhor conquistou essa cura, a cura divina, lá na cruz do Calvário. Então eu profetizo cura para quem me ouve, para quem vai me ouvir ainda, para quem me assiste, para quem vai assistir ainda. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero ler o texto base, que está em Mateus capítulo 8, versos 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou a todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Deus. Este é o ministério de Jesus, né? Também cura divina. Repetindo o que nós já falamos nas lives passadas, nas duas recentes passadas, da provisão de Deus. Para o pecado, Deus provê perdão, não é mesmo? Para a morte, Deus provê a vida eterna. E para a doença, Deus provê a cura. Então veja, Deus tem uma resposta para cada problema que aflige a humanidade de um modo geral, desde que a humanidade existe na face da terra. O pecado, a morte, a doença. Para o pecado, Deus provê perdão. Para a morte, Deus provê vida eterna. E para a doença, Deus provê cura. Eu quero relembrar você também o que diz o Salmo 103, verso 3 melhor. Repetindo, Salmo 103, verso 3, que diz assim: É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Senhor Jesus é quem perdoa os teus pecados. Iniquidade é pecado. A palavra iniquidade, ela é o oposto de equidade. Equidade é conhecida por justiça por igual. E iniquidade é a injustiça. Deus é justo. O homem, quando se tornou pecador, se tornou injusto.
Repetindo, equidade é justiça por igual. Iniquidade é uma justiça desigual, imparcial. Parcial quer dizer, né? Parcial. Eu penso em mim, nos meus bens, no meu bem-estar, só que eu não consigo ser fiel a Deus muitas vezes. Então eu não estou sendo justo com Deus. Quero que Ele seja justo comigo, mas muitas vezes eu não sou justo com Ele. Aí que se dá a iniquidade, que é o oposto de equidade. Deus é justo com Ele próprio, com o homem. E eu, como homem, sou justo comigo e com Deus eu me torno injusto. Está entendendo o que é iniquidade? Então é o oposto de justiça igual. Deus, Ele trabalha com equidade, justiça por igual. Para todos, por todos e para todos. E eu sou injusto nas minhas falhas, nas minhas faltas. Eu, o ser humano, eu, o homem Dirceu. E assim todo ser humano que caiu, né, com o pecado, através do pecado. Às vezes a pessoa pode dizer assim, falando do pecado, o que eu tenho a ver com Adão? Ele que pecou, o problema dele. Sim, ele pecou, problema dele, mas lamentavelmente dele veio toda a raça humana. Então eu fui gerado, eu nasci com essa tendência ao pecado, mas eu não devo o pecado de Adão, eu devo o meu pecado. Porque você pode falar, eu não tenho nada a ver com Adão, com o pecado dele, e não tem mesmo. Só que você tem o seu pecado. Todos temos. Eu tenho o meu pecado, né? A Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia fala que o pai não levará o pecado do filho, o filho não levará o pecado do pai. Enfim, eu nasci com a tendência pecaminosa, cometo eu os meus pecados e devo responder por eles. Não pelos pecados de Adão, ou do meu pai, de quem quer que seja. Entende? Então, por isso que não é justo a pessoa falar, não tem nada a ver com o pecado de Adão. Você tem a ver com os seus. De fato, você não tem mesmo nada a ver com o pecado de Adão, né? Mas você tem a ver com os seus. E a propósito, e Jesus tem a ver o quê? Com o seu pecado e com o meu. E ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, né? Através de Adão o pecado entrou no mundo e através de Jesus o pecado foi abolido, foi apagado, foi lavado com o sangue dele. E é justamente isso então que levou Jesus à cruz do Calvário, né? Ele perdoar os meus pecados, como a gente viu agora há pouco, no início então dessa nossa fala, que Deus provê para o pecado, Deus provê perdão, e foi através do sangue de Jesus. Para a morte eterna, que foi a consequência do pecado, para a morte Deus provê o quê? Vida eterna. E para a doença, que entrou então por causa do pecado, a terra se tornou maldita, o homem se tornou sem a bênção, separado de Deus. Aí então entra a enfermidade, né? Deus disse para Adão, a terra é maldita por sua causa, por causa da sua desobediência, da sua transgressão, do seu pecado. Aliás, a propósito, o pecado sempre traz desgraças. Eu vou repetir, o pecado sempre traz desgraças. O pecado sempre traz dores, decepções, problemas, não é? Mas Jesus, então, traz o perdão, a vida eterna e a cura. Amém? Repetindo o Salmo 103, verso 3, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Aí entrei na questão da equidade, que é equidade, que é a justiça divina por igual, para todos e com todos. E a equidade, que é aquela justiça que eu penso só em mim e no meu bem-estar. Dane-se o resto e Deus eu trato da maneira que eu penso, que eu desejo, que eu quero, que eu consigo. Isso não é justiça igualitária, justiça por igual. Isso se chama então iniquidade, que é então o pecado. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco ainda sobre o ministério tríplice de Jesus.
Por que que eu insisto? Por que que arde ainda no meu coração esse assunto, a cura divina? Porque tem cura para você. Tem cura para quem crê. Jesus disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Disse para Marta, disse para Maria, quando o irmão dela, o Lázaro, já estava morto, sepultado 3 dias, né? Lembra? Ele foi levado até onde colocaram o defunto. As irmãs falaram, vem ver, Senhor. Jesus disse para elas, então, elas falaram, Senhor, já cheira mal, faz 4 dias que está sepultado. Aí Jesus responde, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, é importante crer. Mas eu não creio, Senhor, é difícil eu crer. Tem gente que não consegue crer, até precisa. A Bíblia conta o caso de um pai de família que o filho estava terrivelmente endemoniado, doente. E ele fala assim, tudo é possível que crê, se você crê. Aí o pai reconhece, eu não creio, Deus. Eu não consigo crer, me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. E Jesus teve compaixão, teve misericórdia. Veja que é importante eu crer para ser curado. E quando eu não creio, Jesus entra com compaixão, com misericórdia, e me capacita a crer, opera o milagre, para que daí então eu abra o meu entendimento, os meus olhos, e passe a crer. Ministério tríplice de Jesus, por isso que eu insisto então em falar em cura. Tríplice é 3, não é? São 3 razões fundamentais para o ministério de Jesus. 3 razões fundamentais, 3 razões que fundamentaram o ministério de Jesus aqui na Terra. 3 motivos especiais para o qual ele veio. A gente vê esses 3 motivos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Vou ler aqui com você, Mateus, capítulo 4, os versos 23 e 24. Diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, anota aí a palavra ensinar, ensinando. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Pregando. Anota também essa palavra, pregando. E curando todas as enfermidades e moléstias entre os povos, entre o povo. Curando. Aqui então a gente viu ensinando, pregando, curando. É o ministério tríplice de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando e curando. Ele ensinava o que? A palavra de Deus, né? O remédio para o pecado, para a separação do homem. Ele ensinava. Ele pregava o quê? Arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. Para a gente receber salvação, vida eterna, cura, receber os benefícios da cruz do Calvário, sempre é através do arrependimento. Quando o homem se arrepende, ele volta atrás, ele muda de posição, de direção, de pensamento. A gente fala de metanoia, né? Que é mudança de pensamento. Isso tem que mudar na minha cabeça. Isso muda, então, através quando eu recebo o ensino da palavra, quando eu ouço a pregação da palavra, que me leva ao arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Uma vida nova com Deus começa com arrependimento. Um casamento abençoado, renovado, restaurado, começa com arrependimento, se é o caso, se é necessário.
Qualquer relacionamento que não esteja bem, para voltar a estar bem, alguém tem que se arrepender do que fez de ruim, do que falou, de como agiu, não é assim? Na nossa vida é assim também. E o terceiro bom motivo do ministério de Jesus é a cura. Vamos ler de novo Mateus capítulo 4, versos 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, ensinando e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olha o verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Glória a Deus. Então, eu chamo você, a sua atenção nessa noite, nessa live, nesse vídeo, para esse ministério tríplice de Jesus: ensino, pregação e cura. Como diz o texto, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, pregando e curando todas as moléstias. Esse é o ministério tríplice de Jesus: ensino, pregação e cura. Jesus, quando ele foi morto e crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, como é sabido, como está na Bíblia. E após a ressurreição, ele aparece aos discípulos, aparece a várias pessoas e tal, conforme está escrito aqui no Santo Evangelho, na carta de Paulo também. Enfim, lá em Atos ele fala da ascensão, né? Marcos 16 fala da grande comissão, que foi um pouco antes da ascensão de Cristo. Mateus 28, Lucas 24. E Jesus leva os discípulos ao monte das oliveiras e dá a ordem, do ID, a grande comissão. Aí Jesus então diz assim lá em Mateus 28: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando ele está falando isso, todo o poder é me dado, portanto, vão vocês, ele está delegando a autoridade. Ele está passando o bastão. Ele está passando para você a missão que ele vinha fazendo até então, aqui na face da terra, que era ensinar, pregar e curar. Lá em Marcos 16, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais são os milagres, acompanharão, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão umas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão sarados, curados. Então eu chamo a atenção sua para Mateus 28, quando Jesus disse lá no verso 18, 19: todo o poder é me dado nos céus e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Nações são gente, são pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faça discípulo dessas pessoas. Jesus então delega a autoridade, Jesus passa para a igreja. Lembra que Jesus reuniu 12 discípulos, ensinou eles a pregar, a curar. Depois Jesus ordena 70 outros discípulos, que está em Lucas 10, envia eles de 2 em 2 para as cidades que ele ia passar,
e dá ordem para eles: vão, curem enfermos, expulsem demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus comissionou os 12, comissionou os 70, e em Marcos 16, Mateus 28, Jesus comissiona toda a igreja, toda a cristandade. Ele disse, vou repetir: todo o poder é me dado. Então vão vocês, é como se ele dissesse, vão com o meu poder, eu estou passando para vocês o meu poder, eu volto para o meu Pai. E Jesus está à destra, à direita de Deus, intercedendo pela igreja, né? E nos enviou o Espírito Santo, que está aqui conosco, que mora dentro de mim, dentro de você, que já o recebeu, que já o aceitou como Senhor e Salvador. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o ministério de Jesus tinha 3 fundamentos, tinha 3 bases, 3 alicerces para manter esse ministério, essa casa: ensino, pregação e cura. Eu não estou inventando, não. Acabei de ler para você Mateus capítulo 4, versos 23 e 24. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Então, como se diz no popular, Jesus passou a bola para a igreja. Como a gente conhece os termos de operários, né? O turno. Você já trabalhou numa empresa que faz turno? Ou você conhece alguém? Seu pai, alguém conhecido já trabalhou em turno? Uma empresa que vira dia e noite. Tem pessoal que entra às 6 da manhã, sai 2 da tarde, 14 horas. Aí quem entra às 14 sai às 22. Quem entra às 22 sai só no outro dia, 6 da manhã. E a empresa não para, não é assim? Aí o que trabalhou 6, às 14 vai embora descansar. Aí vem o outro, entra às 14, vai até às 22. Depois das 22 ele vai embora descansar. Vem o outro que já estava descansado, entra às 22 e vai até às 6 da manhã. E a empresa não para. Cada um tem seu turno, seu momento. E eu vejo, eu ensino e acredito que esse é o turno da igreja. É o meu turno, é o seu turno. Já ocorreu o turno, o horário, o momento de trabalhar dos discípulos, dos apóstolos, da igreja primitiva, dos profetas. Hoje o turno está com a igreja. É o momento da igreja, é a hora da igreja. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vão vocês com esse poder, curem os enfermos. Jesus ensinava, pregava e curava. Por isso eu falo de cura, por isso eu creio na cura, por isso eu também já fui curada. Continue crendo, continue pedindo. E eu vou orar nesse momento, profetizando a cura, a vitória, a libertação. Se você tiver condições, coloque a mão no lugar da enfermidade, se não a mão no seu coração. Se você lembra de alguém que não está perto de você, que está distante, coloque a tua mão no coração e lembre dela, porque nós vamos fazer oração da fé. E Jesus vai entrar com provisão. Amém? Como ele disse em Marcos 16, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos. Eu não tenho como nesse momento colocar a mão sobre você, mas eu me lembro que um dia Paulo falou assim: eu estou preso, e ele estava preso mesmo. Ele escreveu 5 cartas da prisão, né? Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão. E ele disse assim, numa delas: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Paulo estava preso,
mas a palavra continuava sendo pregada pelos discípulos, anunciada, as pessoas continuavam sendo curadas, libertas, abençoadas. Onde Paulo não ia, a oração ia. Onde eu não vou, onde eu não coloco a mão, a oração vai, te alcança, te liberta. Amém? Pai, no nome santo de Jesus, eu apresento essa pessoa que está enferma, essa pessoa que já está até desanimada, essa pessoa que já fez tudo o que lhe ensinaram, já tomou todos os remédios conhecidos, já passou por vários médicos, já fez vários exames. E como aquela mulher do fluxo de sangue, ela gastou todo o dinheiro dela com os médicos. E o pior é que ela ia padecer cada vez mais, ficava cada vez pior. Até que ela tocou nas suas vestes. E ela foi instantaneamente curada daquele fluxo, daquela hemorragia. Jesus parou, perguntou quem me tocou. Ela disse, não podendo se esconder, fui eu, Senhor. Jesus disse, a tua fé te curou. Pai, nesse momento, essas pessoas também que não vê mais solução, que não vê mais saída, que o remédio já não faz efeito nenhum. Pelo contrário, o remédio está atacando o estômago, o fígado, os rins e outras partes, os chamados efeitos colaterais. Não está resolvendo o problema e está trazendo mais problema. Isso é difícil, Pai. Isso é complicado. Mas em nome de Jesus, recebe a sua cura, a sua libertação. Como a mulher do fluxo de sangue, você está cansado, já visitou muita gente, muitos médicos, já experimentou muitos medicamentos e não melhorou, e foi a pior, tem ido a pior, como a mulher do fluxo de sangue. Mas toca nesse momento pela fé em Jesus, seja tocado, seja tocada, seja tocada. Aleluia, em nome de Jesus. Seja curado, seja libertado deste mal, dessa enfermidade, dessa dor física. Em nome de Jesus, eu abençoo seu coração, eu abençoo seus rins, seu pulmão, sua coluna, seu pâncreas, todos os órgãos, as mulheres, o sistema reprodutivo, trompas, ovário, útero, as mamas. Eu repreendo os caroços, o câncer de mamas, câncer uterino, o câncer no homem, o de próstata, por exemplo, e outros problemas de saúde, em nome de Jesus. Doença nos ossos, no sangue, taxas alteradas, pressão alta, pressão baixa, diabetes, problemas na mente, esquizofrenia, o sangue de Jesus tem poder. Eu repreendo em nome de Jesus a esquizofrenia. Em nome de Jesus eu repreendo a depressão. Em nome de Jesus receba a cura no físico e na alma. Em nome de Jesus eu declaro você curado, abençoado. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu ouvinte, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima sexta-feira. Beijo no seu coração, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora, confortadora, curadora do Espírito Santo permaneça em seu coração. Até mais.